Oi, olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, vídeo novo se iniciando, se inscreve no canal, seu comentário. Um professor de inglês, Isaac, quase morreu. Ele apenas foi fazer uma depilação, rapar o saco. Depois de 2 dias, apareceu uma infecção, uma super bactéria. Ele foi parar no hospital, quase morreu. Bom, esse aqui é o perfil dele. Quem quiser seguir, fortalecer aí, vamos lá Como pra raspar minhas história. partes íntimas quase me levou de arrasta. Não sei se vocês assistiram o Fantástico da última semana, ele falou sobre as superbactérias, que é o que eu tenho, a MRSA, né? A Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, né? Então, a bactéria resistente à meticilina, né, é uma Há vários tipos de antibiótico, é difícil tratar, até encontrar o certo que consiga combater. superbactéria que, cara, é muito difícil de combater ela, muito, e eu tô nessa luta. Eu vou explicar como que eu contraí e os sintomas que eu tive para que vocês não passem por isso. Estava lá eu, né, no primeiro final de semana de agosto, e fui aparar, né, a região lá de baixo com a minha maquininha, na hora do banho e tal. E naquele momento eu posso Mas para aí, com a maquininha, aquela maquininha, ela não dá umas puxadinhas no pelo, no cabelo, quer dizer. ter tido algum pequeno corte. Você falou, o que eu senti? Não, não senti. Né? Mas é a teoria que a gente tem até hoje, né? Então, eu estava no churrasco com os amigos logo depois e eu falei com a minha namorada, pô, tô sentindo uma dor estranha, né? Aquela regiãozinha ali, meio caminho do rato, sabe? Que não é lá embaixo nem lá em cima, O rego, o caminho, lá onde a água não bate. é ali no meio. E era ali que eu tava sentindo uma dor bem chatinha. Mas imaginei que fosse um pelo encravado ou algo do tipo. Então, continuei no churrasco, depois voltamos pra casa. Quando eu voltei pra casa, tomei um banho. Quando eu saí do banho, eu olhei pra ela e falei, amor, eu tô passando mal. Aí ela, pô, para com isso, você tá passando mal mesmo? Tipo, sim, acho que deve ser sido porque você bebeu uma breja ou outra. Aí eu, não, tô passando muito mal. Eu nunca passei tão mal na minha vida, meu Deus do céu. Comecei a ter um calafrio que eu não parava de chacoalhar. Não parava, eu tava chacoalhando muito, muito. Meu dente não parava de bater, eu tava sentindo algo horrível, né? E ela colocou a mão na minha cabeça e falou, meu Deus, tá queimando de febre. Ela, você tem um termômetro? Não, não tinha termômetro. Lá vai ela, 4 da manhã, comprar um termômetro pra mim, né? E conseguiu ainda que um termômetro fosse entregue em casa. Obrigado, aplicativos que fazem entrega na madrugada. Bom, eu estava com 39 de febre, né? Naquele momento a gente tomou um antitermal, porque pra ir pro hospital naquele momento era muito, muito tarde. A gente falou, não, vamos esperar um pouquinho, e abaixou minha febre um pouco. No dia seguinte era dia dos pais, fui ao médico. Assim que eu cheguei ao médico, eu tive o diagnóstico que eu estava com hemorroida, né? Eu falei, doutor, eu não acredito que seja isso, né? Porque não é naquela região, né? Mas É no caminho onde não bate água. tudo bem, seguimos. E o que aconteceu foi, eu fui pra casa com um medicamento, porque a doutora falou, não, é tudo mesma coisa, lá embaixo, mesma coisa, mesmo remédio. Falei, tá bom, vou acreditar na médica. Tomei o remédio, né, segunda, terça-feira tava pior, mas eu falei, não, vou esperar fazer efeito, né? A pessoa fala que antibiótico demora um tempinho pra fazer efeito. Na quarta-feira eu já não conseguia nem andar, nem sentar. Eu falei, não, tem que voltar. Falei com meus alunos, né? Falei, guys, gotta cancel today, tenho que cancelar as aulas de hoje. Eles super entenderam, fui pro hospital. Assim que eu cheguei pro hospital, eu fui atendido prontamente e a médica se desesperou ao ver a situação de como estava lá embaixo. Eu estava com um abscesso perineal que já a médica se desesperou ao ver a situação de como estava lá. Porque no caso, a infecção já estava avançada. Muitos médicos só dão uma olhada, ok, prescreve o remédio, aí volta para casa. Aí depois o remédio não faz efeito, não é para aquilo, aí ele volta de novo. Embaixo eu estava com um abscesso Não chegam a examinar direito, analisar. perineal que já ia para minhas coxas, né, estava se espalhando. E ela explicou, aquela febre que você teve não é uma febre comum, é algo que se chama bacteremia, quando as bactérias já estão indo para o seu sangue, para a sua corrente sanguínea. Você não vai para casa, você não deveria ter sido enviado de volta para casa, você vai para cirurgia amanhã. Isso eu já fui para observação e comecei a tomar todos os tipos de antibióticos possíveis, porque a suspeita dela era algo chamado gangrena de Fournier. Ok. Na hora que ela falou aquilo, não tinha ideia do que fosse, então Uma questão, a salvação dele foi essa médica. fiz como qualquer um, pesquisei no Google, pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida, né? Aí ele já bateu um desespero, comecei a chorar, falei, meu Deus, o que aconteceu? Socorro, né? Ela perguntou, você é diabético ou algo do tipo, porque isso é mais comum em pessoas com
com diabetes? Eu falei, não, super saudável, né? Tô com exames todos em dia, sempre fazendo todos os meus exames. Então, tudo bem, então, ok, vamos lá, você vai pra cirurgia amanhã. Fui pra cirurgia. No que eu fui pra cirurgia, né, ok, no dia seguinte, anestesia geral, tudo. Quando eu voltei da cirurgia, eu achei que meu pesadelo tivesse acabado, tivesse tudo bem, mas não. Tava tudo muito inchado. E foi aí que eu descobri que, na verdade, eu estava com a Staphylococcus aureus. Os médicos vieram, falaram, ó, que fizemos uma cultura, né, do seu abscesso, do líquido que estava lá no seu abscesso e deu positivo para MRSA. E desde então eu tô nessa luta contra essa bactéria que eu contraí por causa de um corte besta, né? E é isso. Né? Já faz um mês que a gente tá nessa luta. Eu fiquei 8 dias internado na primeira vez. No mês passado, continuei o tratamento por 10 dias em casa. Nesses primeiros 8 dias, algo que me assustou bastante, que foi um dia que eu realmente achei que eu ia dessa para uma melhor, foi: não, mas tá tudo bem, você tá com MRSA, mas você tá controlado. O que você não pode ter é febre nem calafrio novamente. Você não tá tendo isso. Essa mesma noite eu tive febre, calafrio e meu corpo inteiro começou a inchar. Veio todos os médicos possíveis aqui pra sala, me deram todos os medicamentos também possíveis, me furavam de um lado, do outro, tudo, e conseguiram controlar um pouco. E aí depois estava um pouco mais controlada, depois de mais alguns dias me mandaram pra casa tomando Bactrim, né, um outro medicamento para controlar isso. A dose normal geralmente é um comprimido diário, eu tava tomando 6. Ao final dessa dose, né, ao final desses 10 dias tomando 6 comprimidos apenas de Bactrim, mas no total eu tomava 10 comprimidos por dia, juntando todos os outros medicamentos, né, eu falei, ok, acabou, vai estar tudo certo. Eu tive febre e calafrio de novo. Voltei ao hospital, o médico trocou o medicamento. Fiquei uma semana tomando esse medicamento, sem febre, sem calafrio. E aí, na sexta-feira dessa semana, eu tive um inchaço gigantesco na parte abdominal. O que antes era só na parte lá de baixo. No caso, a bactéria estava subindo pro corpo, tomando outras partes. É isso? Já tinha diminuído, já estava mais controlado. Foi porque a parte de cima começou a atingir essa parte do meio do meu corpo que eu comecei a ficar morrendo de medo. E aí eu fui internado novamente. E desde então tô aqui, já fazem 12 dias que eu tô aqui internado. E eu tô contando A essa bactéria se adaptou ao antibiótico, então no caso ele teria que trocar pro outro mais forte ainda para tentar combater. história porque eu amo ensinar. É porque eu sei que compartilhar isso pode ajudar alguém. E eu quero que você entenda a importância de cuidar dos pequenos cortes, sabe? Dos sinais do corpo. Febre, calafrio, dor e vermelhidão não podem ser ignorados, nunca. Se eu tivesse demorado mais, talvez minha história fosse diferente. Né? Hoje eu sigo internado, mas eu tô cheio de esperança. Eu acredito que em breve eu vou estar de volta às minhas aulas, à minha rotina. What's up, guys? Zach here. Mas não dá pra negar que essa experiência mudou minha visão sobre as coisas simples. Tomem cuidado. Então, se eu puder deixar um conselho, nunca subestime um corte, um sintoma. Vai no médico, investiga, cuida da sua saúde, cuida da sua vida. Porque eu nunca ia imaginar que eu ia ficar tanto tempo internado ou que a minha vida poderia estar em tanto risco por causa de algo que você não consegue nem ver no microscópio direito. Ok? So, see you. What's up, guys? Zach here. Hoje é dia 24 de setembro, já faz 14 dias que eu estou internado com a Staphylococcus aureus e eu vou estar respondendo algumas perguntas que foram feitas nos últimos vídeos, né, que viralizou de um jeito que eu não imaginava que ia viralizar, mas é bom que eu consigo alertar todo mundo. Primeira coisa que eu queria falar é que eu não sou médico, né, então tudo que eu falei aqui são as coisas que eu passei e que os médicos me falaram, beleza? A primeira pergunta é, você teve Fournier? Muita gente perguntou se eu tive Fournier. Não tive Fournier, mas eu tive estágios que poderiam levar a Fournier. Né? A Staphylococcus ela é uma das principais bactérias que levam a Fournier. Então, se eu não tivesse agido rápido, entre aspas, né? Se não fosse a segunda médica ter analisado, porque o primeiro passou só um remédio e mandou para casa, ele não ficou em observação. Para casa com um medicamento que seria para hemorroida, né? Eu já falei nos outros vídeos, mas eu vi que no primeiro dia não funcionou, no segundo dia não tá funcionando, no terceiro dia eu falei, é isso, eu vou voltar para o hospital. Por que eu esperei 3 dias? Acho que muita gente já ouviu aquele negócio, o antibiótico leva 72 horas para fazer efeito, por isso que eu esperei, gente, só por isso, tá bom? E aí eu cheguei, e fui prontamente atendido e deu tudo certo, né? Fiz a cirurgia, tudo certo assim, ainda tô lutando, mas graças a Deus não virou Fournier porque eu consegui chegar antes aqui no hospital. Né? E os médicos já descartaram isso, né? Hoje eu tô tratando mais um inchaço,
Eu vou explicar. Porque hoje eu tô aparentemente bem nas partes íntimas. O que eu tenho hoje é um inchaço na virilha, na parte inguinal esquerda e no abdômen, por causa da Staphylococcus aureus. Os meus exames de sangue estão normais, né? Fizeram todos os tipos de exame de sangue possíveis, né? Eles estão dando normais. A minha tomografia e ressonância também não mostraram alterações graves, né? Mostra que tem uma inflamação, né? Realmente tem uma inflamação severa, onde que eu falei, na parte inguinal esquerda, na minha virilha, aqui na parte abdominal também esquerda. Mas isso significa que os medicamentos estão funcionando, né? E a bactéria está sendo controlada. O que eu tenho é uma rigidez, né? E uma perda de sensibilidade também é bem ruim, né? Por exemplo, se enfiasse uma faca aqui nessa área que eu não ia sentir. Isso preocupa. Talvez seja pela medicação. Ele tá tomando muito antibiótico. Aí por isso que ele não tá sentindo. Um pouco. Então, por isso que eu vou falar dos próximos passos. Por que eu ainda estou internado? Os próximos passos vai ser uma oxigenoterapia numa câmara hiperbárica. É um tratamento que aumenta o oxigênio no sangue e ajuda a cicatrização. E se tudo der certo, assim, o inchaço vai sumindo e eu já vou para casa continuar o tratamento, né? Os médicos mesmos falaram. Se a oxigenoterapia der certo, você vai continuar o tratamento em casa e você mesmo vai para a clínica fazer essa oxigenoterapia e aí vai ser decidido quantas sessões eu vou precisar. Pergunta 2. Onde você pegou isso? Gente, eu não tenho ideia. Eu realmente não sei. Eu sempre treinei, sempre fui pra academia e confesso que eu não tinha problema de usar o banheiro na academia. Imagina que eu tava no treino, chamado da natureza, vou lá no banheiro, pego um papel, passo ali antes. Fazer o B2 ou fazer um mijão. Ninguém acha que pode ser na academia, pode ser num banheiro qualquer, em algum lugar. E tá limpo. Hoje com certeza eu vou repensar 2 vezes. Muita gente acha que a bactéria é só hospitalar, mas não é. Essa bactéria pode estar, ela tá na nossa microbiota, ela pode estar na nossa pele, e o problema é quando ela entra numa ferida, e aí se torna traiçoeira. Não é só por causa da Gillette ou da maquininha. Muita gente perguntou, era Gillette ou maquininha? Máquina. Ali foi só o corte. Mas você não sentiu o corte? Não sabia que tinha cortado, porque é igual quando você está fazendo barba, por exemplo. E aí você só repara que você cortou porque ficou uma pequena manchinha de sangue ali. Você fala, ui, caramba, nem vi que eu tinha cortado. Então, não sabia que eu tinha cortado. Ok? Pra vocês verem como essa bactéria é extremamente grave, né? Já teve o caso do neto do presidente Lula, que ele faleceu por uma infecção de Staphylococcus aureus. E também houve um relato de pessoas que tiveram complicações graves, né? De uma menina que teve uma espinha no rosto e foi acometida pela infecção de Staphylococcus e veio a falecer. Então esse vídeo é para alertar, não é brincadeira. A bactéria é comum, né, mas pode se tornar perigosa. Então, como eu disse novamente, sempre que você tiver um corte, ver que tá alguma coisa diferente ali, sentir uma dor, tal, vai no médico. Porque se eu tivesse esperado mais, como imagino que muitos de vocês pesquisaram o que Fournier é, vocês tiveram o mesmo choque que eu. A diferença é que eu tive esse choque enquanto eu estava numa cadeira de rodas, sendo levado para observação e simplesmente me deram um prontuário médico, assim, né? Exemplo, né? E aí na capa tava suposta gangrena de Fournier. Eu não sabia o que era. Peguei meu celular e pesquisei. Falei, ok? Então... Aí abre no YouTube, você vê um bocado de imagem que chega a dar um baque, né? Vendo aquelas coisas, a bactéria. Graças a Deus não é isso. E se tudo der certo, o quanto antes eu vou estar de volta às minhas atividades regulares. Treinando, fazendo minhas aulas, gravando meu curso, fazendo o que eu amo, que é ensinar. Então, queria agradecer principalmente ao meu pai, que está dormindo diversas noites aqui comigo. Passo o dia inteiro aqui, faz de tudo por mim. A minha namorada, que de 20 dias internado, mesmo ela trabalhando, ela dormiu 16 aqui comigo. E não menos importante, a todo o grupo de enfermeiros e auxiliares de enfermagem que estão fazendo esse tempo aqui, que poderia ser muito mais pesado, se tornar um pouco mais leve. Então, Diego, Sidney, Paloma, Abby, Adriana, Ellen, todos vocês, com certeza falta falar muitos nomes, mas o tratamento que eu tô tendo aqui é incrível e muito obrigado por fazerem isso. Não tenho palavras para agradecer tudo que vocês estão fazendo por mim. Ok? E muito obrigado por isso. E eu queria agradecer também a todos vocês que comentaram, que me mandaram mensagem, que desejaram a minha melhora.
sem nunca terem visto na minha vida. Isso foi algo que eu nunca tinha sentido, sabe? E é até engraçado, mas é aquele negócio de não é muito bom ter, sei lá, fé na humanidade ou ser brasileiro. A gente é assim, a gente é caloroso. E o tanto de gente que nunca vi e falou, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Te coloquei nas minhas orações. É incrível. Me mandaram mensagem, entraram no meu perfil comercial, conseguiram meu número e mandaram uma mensagem no meu número comercial, né, falando sobre Deus, falando sobre a melhora. O brasileiro é um povo acolhedor, que pensa no próximo. Todos eles sabem que a situação é difícil e tentam dar uma palavra a um amigo, uma oração para confortar o coração da família, da pessoa que está passando por aquele momento. As pessoas que já passaram por isso, ou que familiares passaram, ou dando dicas de infectologistas para eu passar. Na real, obrigado. E thank you. Eu vi alguns comentários falando, mas por que ele não falou algumas coisas em inglês? I'm an English teacher, guys. É porque ele é professor de inglês, para quem não sabe. That's it. That's why I'm posting here at Inglês com Zach. So, see you. Thank you very much. Pra que me expor tanto? Foi a pergunta que eu fiz quando eu acordei e vi que o meu vídeo tinha batido 500 mil de views. E aí, logo depois, estava com 1 milhão de views. E eu comecei a ler os comentários. Naquele momento foi quando eu falei, não precisa apagar. O tanto de gente desejando a minha melhora, mandando mensagem, mandando direct, falando que eu tava na oração delas, sem nunca ter visto na vida cada uma daquelas pessoas. Foi algo que me deu coragem de manter aquele vídeo e ir postando mais e mais sobre tudo que eu tava passando. E na verdade ele tá contando a história dele, dando um alerta, porque apenas com a depilação ele raspou o saco e contraiu essa bactéria. Pode acontecer com qualquer um. Ele tá querendo apenas alertar, mostrando o momento que ele tá passando, pelas dificuldades que ele está superando. Eu gravei aquele vídeo sem um script, sem nada. Era mais um vídeo para mostrar para os meus alunos o porquê que eu não tava conseguindo dar aula no último mês. E alertar também aqueles que já me seguiam. Mas o vídeo furou a bolha completamente. E agora eu tô falando com todos vocês. Hoje eu entendo que expor a minha vida desse jeito não foi uma fraqueza. E foi um jeito de transformador em alerta. E o porquê que eu gravei aquele vídeo? Era um desabafo. Já faziam 14 dias que eu tava aqui no hospital. E era a segunda internação minha. A minha primeira internação foi quando eu fiz a cirurgia, quando os médicos acharam que era Fournier, né? Quando a gente fez correndo a cirurgia, assim que eu fiz a cirurgia, entramos com vários medicamentos, entramos com a teicoplanina, né? E aí eu fui de alta, 8 dias depois. E assim que eu fui de alta, em casa eu tive que me adaptar à minha nova rotina. Eram 10 dias, né, de tratamento, onde eu tinha que tomar 15 comprimidos por dia. Comprei um colchão novo, comprei uma mesinha igual essa que eu tenho aqui no hospital, onde eu tô apoiando, porque eu teria que trabalhar de lá. Tava feliz por ter voltado à rotina, voltado à minha casa, nada melhor que essa sua casa, né? Só que 10 dias depois, né, quando eu tomei a última dose dos comprimidos, eu fui dormir. E no meio da noite eu tive febre e calafrio de novo. E aí eu voltei pro hospital. Parecia que esse pesadelo nunca ia acabar. E aí eu tô desde então. Por que eu retornei? Porque houve um inchaço muito grande na parte abdominal, totalmente do nada. Eu não sei onde tudo isso vai dar. Eu ainda tenho umas 8 sessões de oxigenoterapia. Eu não sei onde tudo isso vai dar, mas de uma coisa eu tenho certeza. É que eu quero retribuir todo esse carinho que eu tive enquanto eu estava aqui, todo esse carinho que surgiu do nada de pessoas que eu nunca vi na vida, me mandando mensagem, falando que eu estava em orações. E a maneira de fazer isso vai ser toda quinta-feira, assim que eu tiver alta, eu vou dar aula pra vocês. Vocês serão meus alunos de maneira totalmente gratuita. Eu vou fazer em modo de live e também eu vou criar um grupo aqui pra poder mandar dicas, mandar minha rotina, mandar vocabulário, tudo que eu puder agregar na vida de vocês em inglês, que é o que eu posso fazer, eu vou fazer de maneira totalmente gratuita. Beleza? Obrigado por cada mensagem, cada palavra. Obrigado por me lembrarem que mesmo estando aqui no hospital, eu não tô sozinho. E eu tenho uma notícia pra vocês. Prepara que semana que vem, quinta-feira, às 21 horas, tem live. Porque essa daqui é a última bolsinha que eu tô tomando de teicoplanina aqui no hospital, porque eu acabei de receber alta. Então, é isso. See you next Thursday, guys. Bom, galera, conclusão do vídeo. Essa foi a história de superação do professor de inglês Zach,
que pegou essa superbactéria. A única coisa que ele fez foi depilar o saco e quase foi de arrasta para cima, passou não sei quantos dias no hospital tomando antibiótico, fazendo o tratamento para tentar combater e matar a bactéria. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todos os dias, meio-dia, às 19 horas e às 21 e deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer.